Olá a todos! Nesta videoaula eu estarei demonstrando como utilizar o SQLite para fazer o armazenamento de dados estruturados da nossa aplicação. Para isso, nós estaremos utilizando este projeto. Este projeto foi criado na videoaula onde eu falei sobre menus e foi utilizado também na videoaula seguinte, onde eu falei sobre persistência de dados com Shared Preference. Então, essa parte já está concluída. Foi desenvolvida nessas duas videoaulas e nós daremos continuidade agora. Agora, nós vamos nós vamos trabalhar nesta activity aqui, nessa tela, para que o usuário possa adicionar lembretes e visualizá-los. Então, essa é uma aplicação onde o usuário vai poder colocar lembretes rápidos e nós vamos começar a trabalhar nisso agora. Eu vou dividir essa videoaula em duas partes. Na primeira parte nós trabalharemos com a criação do banco de dados no SQLite e com o armazenamento, né? Nós vamos trabalhar aqui no formulário para criar um lembrete e no armazenamento desse lembrete no banco de dados. E aí, na segunda parte da videoaula, nós trabalharemos a recuperação e exibição dos lembretes aqui na nossa tela. Tudo bem? Então, antes de tudo, o SQLite, né, é um banco de dados bastante estável e bastante utilizado no desenvolvimento de aplicações de pequeno porte, como é o nosso caso aqui. Então, o Android ele oferece um SQLite modificado, né, adaptado para o ambiente, onde nós temos, então, a possibilidade de ter um banco de dados que seja acessível apenas à nossa aplicação, ok? Sem precisar se preocupar com usuário e senha, coisa assim. Então vocês vão ver aqui que nós vamos conseguir criar esse banco de dados e ele automaticamente vai ficar disponível, né, apenas para a nossa aplicação. Inclusive, ele vai ficar dentro da pasta da nossa aplicação. Então, ele oferece basicamente todos os recursos básicos de um banco de dados tradicional. Nós apenas precisaremos ver como que nós trabalhamos com ele através da interface oferecida pelo Android. Então, vamos lá. Então, aqui esse projeto que está exatamente onde nós paramos na aula sobre persistência com Shared Preference. Então, vamos começar aqui definindo a nossa main activity. No momento tem apenas um Hello World, eu vou removê-lo. Vamos adicionar um text view que servirá como título para essa minha tela, ok? O ID eu vou definir, não vou criar nenhum ID específico porque vai ser um elemento estático. O texto, vamos inserir aqui o texto no nosso arquivo de string. Então, vou definir aqui como txt title main activity e vamos aqui colocar o texto seus lembretes, ok? Então, podemos definir aqui o texto. Certo? Deixa eu dar um zoom aqui. Aí vamos adicionar as constraints. Colocar uma margem superior de 32. E vamos definir um text size. Então, text size, vou colocar 20 sp. Ok? Agora, vamos adicionar um list view, que nós não vamos chegar a utilizar agora, mas ele vai ser bastante importante na próxima videoaula, então eu já vou deixar ele aqui pronto. Ok? Então, tenho meu list view. Eu não quero que ele ocupe todo esse espaço, então eu vou mudar aqui para wrap content. Então, ele passa a não ocupar nenhum espaço. Então, nós vamos definir aqui algumas constraints.
ok? E vamos definir alguma margem aqui para ele. E vou definir a largura como match constraint. Ok. Agora, antes de continuar, vamos adicionar aqui um botão. Esse daqui será o botão para adicionar um lembrete. Então, eu vou criar aqui uma nova string, onde eu vou ter aqui txt btn novo lembrete. Ok? Então, vamos referenciar essa string no nosso botão. Txt btn novo lembrete. Vou definir também as constraints. Colocar uma margem aqui inferior. E agora, o nosso list view, que não estava ocupando espaço ainda, eu vou adicionar uma constraint até o botão inferior e uma constraint até o nosso text view. Agora, eu posso definir a altura também como match constraint. Somente para que ele não fique, para que essa text view não fique colada nos demais elementos, né? Vamos definir também algumas margens. 16, 16. Ok, então quando nós tivermos alguns dados a exibir para o usuário, eles serão exibidos aqui nesse nosso list view que está ocupando esse espaço. Tudo bem? Então podemos agora seguir adicionando algum efeito, né, ao clique deste botão. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui na nossa main activity, vamos referenciar este nosso botão, um private button, btn novo lembrete, vou fazer a importação e já vou referenciar, fazer a busca do botão aqui. r.id.btn, eu esqueci de definir o id do botão, então btn novo lembrete. Sim, eu quero que seja atualizado o id onde ele foi referenciado. Agora sim, btn novo lembrete. Bom, agora, quando esse botão for clicado, eu quero que seja exibido um diálogo, né, com um formulário para que o usuário possa informar os dados, né, para a criação deste lembrete. Como que nós vamos fazer isso? Vamos definir um evento aqui, btn novo lembrete, set onClickListener, this, né? Então, quando esse botão for clicado, quem vai responder ao clique vai ser essa minha própria main activity. Para isso, nós temos que fazer a implementação do objeto view onClickListener. Bem? E essa implementação nos obriga a escrever o método onClick. Isso daqui nós já fizemos várias vezes no decorrer das videoaulas. Então, basicamente, nós estamos dizendo que quando este botão for clicado, né, quem vai responder a este clique será o nosso onClick. Então, o nosso onClick deve, antes de tudo, checar qual botão foi clicado, porque nós podemos vir a ter outros botões na nossa tela. Então, se o botão clicado foi um r.id.btn novo lembrete, então nós vamos mostrar esse diálogo, né, para que o usuário consiga inserir as informações. Para isso, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos criar um alert dialog.builder. Então nós vamos criar um diálogo
Aqui nós precisamos definir o contexto, né? Que é em qual activity que esse alert vai ser exibido, né? Vai ser nessa minha activity mesmo, então apenas this. Agora, em vez de criar o diálogo inteiro aqui através do Java, né? O que seria bem complexo, vamos criar um arquivo de layout separado e depois nós importamos aqui, ok? Então, como que nós vamos fazer isso? Nós vamos aqui no nosso arquivo layout, nós vamos criar um novo arquivo de layout, eu vou chamar ele de alert novo lembrete, ok? Não vou utilizar o linear layout, vou utilizar o constraint layout mesmo. E ok. Então nós vamos definir aqui a interfacezinha que vai ser utilizada, né? Que vai definir o nosso diálogo. Então, antes de tudo, eu vou criar vou adicionar duas guidelines. Duas guidelines verticais. Então, eu também já utilizei guideline em vídeo aula anterior. Vou vir aqui no modo texto. 24 de distância da esquerda e eu também quero 24 de distância da direita. Então, essas guidelines serão utilizadas para definir o posicionamento dos demais elementos que nós estaremos adicionando aqui. Então, vamos lá. Nós precisaremos de um text view, um edit text, perdão, deixa eu apagar. Bom, já vou utilizar esse text view aqui embaixo mesmo. Então, nós precisaremos de um text view, um edit text. Aí aqui, logo abaixo, eu terei um outro text view, um outro text view e um botão. Vou adicionar tudo aqui, depois eu vou explicando para que nós utilizaremos cada elemento. Então, vamos lá, mais um text view. E aqui eu vou utilizar uma view que nós não utilizamos até agora, que é o seekbar. Ok? Então, com isso, adicionei todos os elementos que nós precisaremos e vamos então entender o que vai ser cada um e como fazer a configuração deles, né? Então, eu vou adicionar aqui algumas strings antes de tudo, né? Para definir os textos dessas text views. Então, eu vou ter uma string que vai ser para o lembrete, né? O texto do lembrete mesmo que o usuário vai estar adicionando. Então, nós vamos ter uma outra string para a data limite. E por fim aqui, né, neste momento, uma string para prioridade, né? Ok. Então, vamos lá fazer referência a essas strings. Então, essa minha primeira string, vou chamar aqui label lembrete. Essa daqui, data limite. Essa daqui, string prioridade. Ok? Eu fiz a referência àquelas strings. Essa daqui, no momento, a ideia é que ela não tenha nenhum conteúdo.
mas eu vou deixar esse text view aqui somente para ela não desaparecer aqui na tela, ok? Ah, sim, faltou também o caso do nosso botão. Então, vamos colocar aqui uma string para o botão também. Eu vou colocar txt btn selecionar data. Agora sim. String txt btn selecionar data. Também eu vou querer aqui mudar um pouco o tamanho das fontes para que elas não fiquem tão pequenas. Então eu vou colocar aqui text size, em vez de 14, veja que eu selecionei as 4 text views, tá? Em vez de 14 eu vou colocar 16. Aí fica um pouquinho mais visível. Ok. Agora, antes de sair posicionando esses elementos, vamos adicionar os IDs, porque caso contrário, né, se nós adicionarmos os constraints primeiro, nós teremos problema, né? Então, primeiro nós definimos os IDs. Então, este meu elemento eu vou chamar de text view label lembrete. Aqui ficou fora de ordem, porque eu acabei adicionando o text view dos text views antes, né? Não teria nenhum problema, mas para não confundir, vamos deixar aqui na ordem correta. Text view, edit text. Nosso edit text, eu vou colocar edit text lembrete. Vou deixar ele sem conteúdo no momento, né? Eu quero que esse meu edit text ele seja multiline. Por quê? Pode ser que o usuário queira colocar um lembrete com um pouco mais de texto, né? E aí pode não caber em uma linha. Então, esse meu edit text ele vai permitir várias linhas de texto. Vamos lá. Então, dando sequência. Aqui eu também vou colocar no nosso próximo text view label data limite. Aqui, esse text view que fica logo abaixo, que no caso é este daqui, ele não vai ser uma label, ok? Ele vai ser mesmo para exibir a data selecionada. Então, eu não vou colocar aqui o nome label, vou colocar text view data selecionada. A princípio ele não vai ter nada, como eu disse, mas vamos deixar assim. Eu tenho esse botão, que eu vou chamar de btn selecionar data. A minha próxima text view é uma label para prioridade. E aqui, nosso seekbar prioridade. Agora nós podemos ajustar. Antes de tudo, né, esse seekbar, o que ele vai fazer? Deixa eu adicionar os constraints aqui. Adicionei as constraints horizontais. E vou definir para que a largura dele aqui seja match constraint. Ok. Então agora fica mais fácil de explicar. O seekbar ele vai permitir que o usuário selecione aqui um nível de prioridade apenas puxando aqui esse círculo, né, essa bolinha, no decorrer dessa barra. Então, se a prioridade desse lembrete é maior, né, ele pode colocar aqui no final, ou se é uma prioridade média, ele pode deixar essa bolinha mais ao centro. Tudo bem? Então, isso é o seekbar. É como se fosse uma barra de progresso, mas que o usuário pode ir lá e movimentar de acordo com o que deseja. Então, vamos aqui adicionar constraints em todos esses elementos. Este daqui eu vou deixar um pouquinho para depois. Vamos lá.
Então vejam que eu estou utilizando as duas guidelines aqui para posicionar meus elementos. Agora, utilizando o Ctrl, eu seleciono o meu Text View, o meu Edit Text, esse Text View e este Text View e defino aqui que a largura será Match Constraint. Ok. Ficou faltando apenas, né, darmos um pouco de atenção para esses dois elementos aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou definir aqui uma constraint vindo para cá e uma indo até o botão. No botão, eu vou puxar apenas uma constraint para cá. Ok? Agora aqui, eu posso deixar a largura como Match Constraint. E é interessante, né, colocarmos uma margem aqui para ele não ficar colado no botão. Então, definir uma pequena margem. Então, esses dois elementos, eles estão posicionados aqui horizontalmente, né? Essa minha Text View em específico, eu vou fazer o seguinte, eu quero que ela fique alinhada com esse meu botão. Então, eu adiciono duas constraints aqui, né, ao meu botão. Então, de acordo com o posicionamento do botão, a minha Text View vai acompanhar. Só para ficar claro, né, essa Text View vai ser para mostrar qual é a data selecionada. Por exemplo, 20/7/2020. Veja só. Então, quando o usuário ir lá e selecionar uma data no calendário, essa data será exibida aqui. Ok? Vou deixar assim só de exemplo, depois nós vamos remover essa data. Agora que nós já posicionamos horizontalmente todos os elementos, nós precisamos nos preocupar com o posicionamento vertical. Para isso, eu vou utilizar um recurso que eu mostrei lá nas videoaulas a respeito de constraint, que é o recurso de corrente. Então, novamente, eu seleciono quase todos os elementos aqui, só não vou selecionar essa minha Text View. Ok? Então, selecionei todos os elementos, menos a Text View. Clico com o botão direito. Eu tenho aqui a opção Chains, correntes, né? E Create Vertical Chain. Mas eu não quero que apareça dessa forma, né? Tudo espalhado. Eu quero que eles fiquem com outro estilo. Então, vou vir aqui no modo texto. Ok? Vamos no primeiro elemento da corrente, que é essa minha Text View. Ok? A minha primeira Text View é o primeiro elemento da corrente. E eu vou definir aqui Chain Vertical Style. Ok? Essa propriedade, Layout, Constraint Vertical, Chain Style, Package. Vejam só, agora eles ficam agrupadinhos. Porém, não é interessante que eles fiquem colados, né? Eu quero que eles fiquem sim agrupados, mas precisamos de algumas margens aqui. Então, vamos colocar algumas margens separando os grupos. Então, essa minha edit text terá uma margem bottom de 16, né? Uma margem para baixo. Esse meu botão também 16, ok? E somente por precaução, vamos colocar uma margem superior aqui também de 16 e aqui embaixo uma margem inferior de 16. Tudo bem? Então, agora nós temos aqui um formuláriozinho e nós já podemos chamar esse formulário na nossa Activity Main. Tudo bem? Então, nós vamos voltar onde estávamos programando e agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um objeto que vai ser responsável por referenciar o nosso layout que nós acabamos de criar. View, eu vou chamar aqui de diálogo novo lembrete e nós vamos chamar o método getLayoutInflator. Vejam só. Aí agora eu posso chamar aqui o meu layout.
r.layout.alert novo lembrete. E eu preciso passar aqui um root, mas eu vou deixar aqui como nulo. Tudo bem? Agora que nós já referenciamos isto, já chamamos aquele nosso layout, nós vamos fazer o seguinte. Dentro desse nosso layout, como vocês viram, nós temos esse botão selecionar. Nós não conseguimos chamar esse botão aqui no nosso onCreate. Por quê? Porque esse nosso botão ele não está no layout dessa activity. O layout dessa activity é o meu activity main. Então, eu posso chamar qualquer elemento que esteja dentro do meu activity main. Porém, esse botão ele não está no meu activity main. Então, eu não consigo chamar ele aqui. Eu já vou criar esse botão aqui, né? btn selecionar data, né? Esse botão aqui. Só que eu não consigo fazer igual eu fiz com o outro. Eu vou ter que fazer um pouco diferente. Então, como que nós vamos inicializar esse botão? btn selecionar data recebe dialog novo lembrete find view by id. Então vejam que eu não estou usando find view by id aqui no meu onCreate, aqui na minha própria main activity. Eu estou chamando ele do meu objeto, da minha view. Tudo bem? Por quê? Porque esse é um botão que está em outra activity, em outro arquivo de layout. Tudo bem? Em outro activity não, né? Em outro arquivo de layout que nós estamos importando. Aí aqui eu vou passar o ID deste botão. btn selecionar data. Agora nós podemos também setar um onClick listener, que também vai ser o this. Bem? Então, esse meu onClick vai ter que responder também pelo clique desse btn selecionar data. Para isso, nós vamos precisar de um else if, onde nós vamos verificar se o botão clicado foi o nosso btn selecionar data. Então, caso o btn selecionar data seja clicado, né, esse método será invocado e nós vamos cair dentro deste if. Ok? Bom, nós importamos aqui o nosso layout, mas nós ainda não estamos exibindo ele. Então, vamos lá. Então, nós vamos setar nesse nosso alert dialog.builder uma view, que no caso vai ser este meu dialog novo lembrete. Ok? Então, nós importamos esse layout e já estamos colocando dentro do nosso alert. Vamos também definir aqui um título, set title para o nosso alert. Eu vou definir esse título no arquivo de strings, txt alert novo lembrete. Vou colocar aqui txt title novo lembrete. Agora voltando, r.string.txt title alert novo lembrete. Ok? Vamos definir aqui os nossos botões, set positive button e o set negative button. Bom, para os dois nós vamos precisar também de strings, então vamos criar já essas duas strings. txt alert salvar e txt alert cancelar. Ok, agora nós já podemos utilizar essas strings. Então,
string.txt alert salvar. E aqui nós vamos definir o que será feito caso esse botão seja clicado, né? Vamos primeiramente aqui no nosso negative button, txt alert cancelar. Caso seja clicado o botão cancelar dentro do alert, nós não vamos fazer nada. Agora, caso seja clicado o botão salvar, aí nós vamos ter que definir uma ação. Nós podemos criar um objeto anônimo para responder a esse evento, né? Ou nós podemos fazer também com que com que minha main activity seja obrigada a responder pelo clique do salvar. Bom, eu vou colocar aqui essa segunda opção, né, para a nossa main activity responder. Isso nos obriga a implementar uma nova interface aqui na nossa main activity, que é a interface alert dialog.onClickListener. Tudo bem? E aí isso me obriga também a implementar o método onClick. Vejam que esse onClick aqui é diferente. Esse onClick é específico do alert que nós estaremos exibindo. Então, caso seja clicado dentro do alert o botão salvar, nós seremos redirecionados para este onClick. Para ficar mais claro, né, de que alert nós estamos falando e como que isso vai funcionar, vamos visualizar aqui builder.show. Ok? Então nós já criamos o alert e já estamos exibindo na tela. Porém, nada será feito até o momento. Mas já vou executar a aplicação para que fique mais visível, né, o que nós estamos fazendo. Bom, nossa aplicação foi executada aqui. E vejam só, quando nós clicarmos aqui no botão novo lembrete, né, o nosso layout que nós criamos aqui no alert novo lembrete, ele é carregado e exibido aqui nesse nosso alert. E aí nesse nosso alert nós temos um botão negative e um botão positive, ok? Caso nós cliquemos em cancelar, a operação é cancelada. Caso cliquemos em salvar, né, aí ele vai ser redirecionado para este método que nós precisamos escrever agora. Outra coisa, né, nós não definimos nenhuma ação para o clique do botão selecionar. Então, vamos fazer isso primeiro, né, para que o usuário consiga selecionar uma data. Então, vamos lá. Então, eu vou criar aqui um calendar calendar.getInstance. Nós vamos utilizar este nosso calendar para definir qual vai ser a data exibida quando o calendário for aberto, ok? Então, vamos aqui criar uma variável para o ano em que estamos. Então, calendar.get calendar.year. Eu vou copiar aqui e colar, porque vai ser mais rápido. Mês e dia do mês. Day of month. Ok. Agora vamos criar um Date Picker Dialog, que será uma caixa de diálogo para seleção de data que aparecerá por cima daquela caixa de diálogo que nós já criamos e já visualizamos. Ok? Então, o contexto onde aparecerá esse Date Picker Dialog vai ser a nossa main activity. Quem vai responder pelo evento, né, de seleção de data, vamos definir também que vai ser a nossa main activity. E aqui nós definimos a data inicial.
né, que vai ser basicamente o dia em que o usuário, o dia atual, né? Então ele sempre vai mostrar lá no calendário a data padrão, como data padrão, o dia atual. Bom, como nós definimos aqui que o listener será o nosso this, a nossa main activity, nós vamos ter que implementar um método aqui no nosso main activity. Então, novamente, vamos implementar mais uma interface aqui, que vai ser datePickerDialog.onDateSetListener. Então, ao ser selecionada uma data no datePicker, nós vamos ter que nós seremos redirecionados para esse método aqui, onDateSet. Tudo bem? Então, nós definimos aqui que o nosso main activity vai ter um método que responde pela seleção de data aqui nesse nosso datePickerDialog. E este método é esse cara aqui. Vamos já definir aqui essa ação, que é bem simples. Nós temos uma TextView, né, que é responsável por armazenar a data selecionada. Essa TextView não está sendo referenciada até agora em lugar nenhum. Então nós vamos ter que referenciá-la, né? Então vamos fazer isso criando um objeto aqui, TextView, TextView data selecionada. Novamente, como essa TextView não está dentro da nossa activity main, nós vamos ter que inicializá-la de outra forma. E aí nós vamos fazer isso aqui, né? No momento em que a gente pega e faz o carregamento do layout, nós já podemos aproveitar esse objeto para inicializar nosso TextView também. Então, TextView data selecionada recebe dialog novo lembrete ponto find view by id r.layout ponto id ponto text view data selecionada. Ok, agora nós já podemos utilizar esse objeto e nós vamos então aqui setar o texto dessa TextView utilizando os parâmetros, né? Aqui está vindo o ano, o mês e o dia do mês que foi selecionado pelo usuário. Então nós vamos definir aqui uma string para exibir essa data ali no TextView. Para isso, bom, nós podemos concatenar aqui uma string, né? Utilizando year, né? Começando pelo dia do mês, mais barra, mais mês, enfim. Nós podemos fazer dessa forma, ou o mais apropriado, né, mais legível, é utilizando um string format, que passou a estar disponível nas versões mais recentes do Java. Então, eu defino aqui o formato da minha string, ok? E aí, eu passo aqui os valores para substituir cada um desses parâmetros. Então, dia do mês, ano. Ok? Então, o dia do mês vai substituir esse %d, o mês vai substituir esse outro e o ano também. Ok? Só tem um detalhe, o mês nós temos que adicionar 1 porque ele conta de 0 a 11. Então, se o usuário selecionou o mês 0, nós precisamos mostrar 1. Né? Se ele selecionou o mês 2, nós vamos mostrar 3, porque o calendário ele trabalha dessa forma, ele trabalha com os meses indo de 0 até 11. Então, nosso calendário agora já vai funcionar. Antes de tudo, eu vou remover esse texto, né, da nossa TextView. Ela vai ficar vazia por enquanto. E agora nós já podemos... Bom, nós já podemos fazer o teste aqui também.
Vejam só, nossa aplicação foi carregada novamente. Só para mostrar, aqui em lembrete, nós podemos, né, ter textos longos, como eu havia comentado, textos de várias linhas, ok? E o nosso Date Picker Dialog, né, nós já podemos selecionar também uma data. Bom, essa data vai ser opcional, né, mas o usuário terá disponível a opção de selecionar uma data aqui nesse calendário. Então, vejam só. Nós selecionamos uma data e ela já passa a constar aqui no nosso text view graças a essa linha, certo? Então, prosseguindo, agora nós vamos definir, né, o que acontece quando o usuário preenche esses valores e tal, seleciona uma prioridade e clica em salvar. Vamos lá. Eu observei agora que eu me esqueci de definir as possíveis prioridades que o usuário, né, vai poder selecionar. A ideia é que ele consiga selecionar até 5. Então, voltando aqui no meu alert novo lembrete, vou vir aqui no modo texto, vou vir aqui na minha seek bar e vou definir aqui Android Max 5. Ok? Aí esse comportamento aqui vai mudar um pouco, de forma que o usuário só consiga colocar essa bolinha em 6 posições diferentes, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. E não da forma que está agora. Enfim. Voltamos aqui. E vamos então definir o nosso onClick. Bom, quando for clicado para salvar o lembrete, nós vamos ter uma string, lembrete para obter o texto. Nós vamos ter também uma string data limite e nós vamos ter uma inteiro aqui prioridade. E depois nós vamos aqui fazer, né, a persistência desses dados no banco de dados. Antes de tudo, vamos lá. Nós também não definimos aqui referências para, né, esses elementos, tanto esse edit text quanto essa minha seek bar, onde o usuário poderá configurar os dados, né, os valores. Então, a mesma coisa, nós vamos vir aqui na nossa main activity, nós vamos criar um edit text, que eu vou chamar de edit text lembrete, e seek bar, que eu vou chamar de seek bar prioridade. E nós só poderemos inicializar esses objetos aqui onde nós fizemos a importação do layout, porque esses objetos, esses elementos estão em um layout à parte. Então, edit text lembrete recebe dialog, novo lembrete, find view by id, r.id.edit text lembrete, seek bar prioridade, dialog, find view by id, r.id.seek bar prioridade. Agora que nós já inicializamos, nós podemos obter os dados. Então, vamos lá. Edit text lembrete.get text.toString. Data limit. A data limit, ela está naquela text view que nós definimos há pouco, né? O text view data selecionada. Então, get text toString. E, por fim, prioridade está no nosso seek bar prioridade, que nós vamos obter, né, através do get progress. O get progress ele vai obter, né, o valor que o usuário configurou na seek bar. Esse nome aqui, get progress, né, ele tem esse nome porque a seek bar, na verdade, é uma adaptação
da barra de progresso. Então nós temos um outro elemento no Android, que é a barra de progresso, e a Seekbar é basicamente uma adaptação daquele elemento. Por isso o nome getProgress, né? Na verdade, a Seekbar, o usuário não está selecionando um progresso, né, necessariamente, mas este é o método que nós utilizamos para obter o valor da Seekbar. Agora, então, nós chegamos finalmente à parte em que nós vamos salvar no banco de dados. Porém, devido ao tempo gasto até agora, né, essa videoaula já está bem extensa, eu vou fazer uma pausa por aqui. Eu acredito, na verdade, que eu vou dividir essa videoaula em 3 partes e não em 2, como eu havia previsto. Tudo bem? Porque ela já está longa e eu não quero que a primeira parte fique mais longa ainda. Então, vocês tendo conseguido acompanhar até aqui, né, até o que nós temos agora, que é essa telinha montada e já pronta para ser utilizada, na próxima videoaula nós apenas utilizaremos esses valores, né, na verdade, nós criaremos o banco de dados e utilizaremos esses valores que nós já conseguimos obter para salvar o lembrete do banco de dados. Tudo bem? Então, eu vou parar por aqui e nós continuamos na próxima videoaula. Até mais!